Vamos falar disso. O diabo. Não dá pra gente menosprezar porque ele é ligeiro. Não. O bicho é esperto. Mas ele consegue prever o futuro? Ele tem capacidade de analisar as circunstâncias, ele tem um acesso à informação muito maior que nós, ele está vendo tudo, né? Ele já viu tudo, ele tem os tudo, asseclas dele que estão em todos os lugares, ouve as conversas, então ele tem condições... Porque ele não é... Onisciente não é. Onisciente nem onipresente, né? Nada, nem onipotente. Uhum. Ele não tem nenhuma das valências de Deus. Então, ele se engana também. Por exemplo, se ele soubesse que a morte de Jesus era a derrota dele, ele ia fazer de tudo para impedir. E, no entanto, a Bíblia diz que foi ele que tomou o coração de Judas para vender Jesus por 30 moedas de prata. Sabe de nada, inocente. Entendeu? Né? Ou seja, ele não entendia. Existem até alguns teólogos que dizem que antes da encarnação, nem mesmo os anjos sabiam que Jesus ia encarnar. É mesmo? Eu, pessoalmente, vejo diferente, porque você vê profecias bíblicas que falam da encarnação, né? Isaías 7,14, da Virgem, 9,6, que fala, o menino nos nasceu, o filho nos deu. Mas dizem que eles, e tu, Belém Efrata, de Miqueias 5, eles dizem que ele não tinha um conhecimento mais profundo. Isso é provável. Então, ele também serve a um propósito, ele vai cumprir. Porque senão ele faria tudo pro diabo não ir pra cruz, né? Para Jesus não ir pra cruz. Pra Jesus não ir pra cruz, Ele faria de tudo. Que seria a derrota dele, né? E, no entanto, ele celebrou, né? Achou que a vitória era essa. É interessante, né? Uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, né? Sobre como muita gente acha que, tipo assim, Deus tá aqui, com a grandeza, a onipotência, e tem muita gente que coloca o diabo como se fosse um concorrente à altura, né? Quando, na verdade, talvez, sei lá, o concorrente do diabo é Miguel, porque Deus está num nível absurdamente acima. E, se eu não me engano, tem uma passagem que fala que vai acontecer alguma coisa, não lembro se é em Apocalipse, que um anjo vai vir para amarrar o diabo. Não precisa vir Deus amarrar o diabo. Vai lá, o estagiário, vai lá e amarra o diabo. Que mostra como o diabo é infinitamente inferior em poder e grandeza a Deus, né? Deus, em relação aos demais, não existe nível de comparação. É como se você pegasse um grão de areia e comparasse com o universo inteiro. Mas isso ainda é pobre, porque o universo ainda tem um limite. Deus, ele é onipotente. Não existe nível de comparação entre Deus e ninguém mais. Então, dentre as criaturas que foram criadas, ele foi o mais, vamos dizer, espetacular, né? Ezequiel diz, perfeito eras nos teus caminhos até o dia em que foste achado em ti iniquidade. Ele foi chamado de querubim ungido, ele era a estrela da manhã, ele era fora da curva. E hoje, embora ele tenha se transformado de um querubim ungido para um demônio, ele ainda mantém o poder dele. Tanto é que Miguel, o primeiro dos príncipes, né, dos angelicais, quando lutou com ele pelo corpo de Moisés, não lutou na sua própria força. A Bíblia diz que ele não ousou afirmar juízo difamatório contra o diabo, mas disse, o Senhor te repreenda. E tem crente que zomba, né, do diabo, né? Não, tipo não é brincadeira. Se até o Miguel, né, respeitou... Miguel, você vê que a hierarquia dos anjos, ela existe. Quando o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, ele vai lutar com um príncipe, que é um principado de nação, sozinho ele não deu conta. Então ele chamou o outro príncipe. E aí Miguel veio e venceu o príncipe da Pérsia. Isso é tão claro que ele fala, depois de mim, Gabriel fala, depois do príncipe da Pérsia virá o príncipe da Grécia. E ali está falando de principado mesmo. Então existem demônios chamados de principados, arquês, né, no original, que eles têm domínio sobre nações. É uma autoridade extraordinária. Nós temos que guerrear contra eles, com jejum, com oração, com arrependimento, com quebrantamento, porque quem vence esses principados é Deus. A gente não tem esse poder, entendeu? Agora, o diabo é o chefe deles todos. Tem alguma base bíblica, falando de hierarquia, essas coisas? Aquela ideia, tipo assim, tem alguns demônios que para você repreender,
você pode ser um membro da igreja. Tem demônio que para você conseguir repreender, você tem que ser líder de ministério. Não. Tem uns, você tem que ser pastor, porque falam que potestade, você tem que ter um nível acima. Não tem base bíblica nenhuma. A autoridade depende da sua espiritualidade, da sua busca. Jesus disse que há algumas castas que se expõem, que se expulsam com jejum e oração. Tá. Mas não está dizendo que é o título. É o apóstolo. Tá cheio de apóstolo aí que se for expulsar o demônio dentro, fala, vou sair daqui, vou entrar aí. Vai, que nem aquela passagem lá, né, que deu um coro, né? O diabo deu um coro eu conheço o Paulo e conheço Jesus, você mas você, não. esse apóstolo aí... Tá, então não tem nada a ver isso aí, não, né? Não. Tá. Aliás, veja, principados não lidam com pessoas. Quem lida com as pessoas são as hordas do mal, são os demônios. Tá. Esses são aqueles que entram nas pessoas. E principados lidam com, vamos dizer assim, decisões em nações. É tipo uma empresa com política, mesmo. Quem que eles vão levantar como autoridade. Eles lidam, por exemplo, com a narrativa da cultura, com as mídias. E aí é nível de potestades e tal. Tá. A gente não vê na Bíblia ninguém expulsando uma potestade. Ali está Daniel orando, porque ele estava chegando ao final dos 70 anos do cativeiro babilônio, sabia, né, porque Jeremias havia dito. Então ele vai pedir a Deus, bom, está terminando, quando é que nós vamos ser libertos? Então, o anjo, quando vem, ele vem trazendo toda a história, tanto no capítulo 9, que é nesse caso, quanto no 10, que é o final da oração de 21 dias, ele vem para trazer, no caso, o destino da humanidade. Porque esse era o propósito de Deus, revelar, né? Revelar em termos, né? Porque depois Deus fala, sela o livro e a profecia porque não é para agora, é para o tempo do fim, né? Mas ali você não vê que Daniel está lutando com os principados. Quem está lutando são... Daniel está orando ali. Ele está orando, e os príncipes estão lutando entre si. Tá, então a guerra é uma guerra de reinos. Tá. Entendeu? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, Satanás está lutando contra a serpente, contra o próprio diabo. E ali ele vai ser expulso definitivamente e vai arrastar consigo 1/3 dos seus demônios para a terra e não vai mais ter acesso ao céu, né? Tá. Porque hoje ele ainda tem acesso ao céu. Lá no livro de Jó fica claro, né? Um dia que Deus reuniu os anjos, apareceu o diabo. E Deus falou, o que você está fazendo aqui? Não, eu estava passeando pela terra e eu apareci, né? Então ele ainda tem acesso, embora ele tenha já caído, né? A queda aconteceu. Essa batalha espiritual, ela é verdadeira. E para cada uma das armas do inimigo, Deus nos dá. Então como é que você luta contra o espírito de engano? Com a verdade. Como você luta com a soberba, que é o modus operandi dele? Com humildade. Interessante, né? Porque Satanás, ele era um querubim ungido, era o chefe da adoração, e ele falou, eu hei de subir ao trono do Altíssimo, elevarei o meu trono acima do Senhor, e ele começa a falar, né? São 5 eus, onde ele fala que ele vai ser maior que Deus. E por isso ele caiu. Agora, Cristo sendo o próprio Deus, Filipenses 2 diz, se esvaziou. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque sendo em forma de Deus, não ousou por usurpação ser como Deus, mas a si mesmo se esvaziou e se tornou homem, como homem se tornou servo, e como servo foi até a morte cruz, a morte de maldição. Por isso Deus o exaltou e deu um nome acima de todo nome. Ou seja, qual é a arma de Satanás? É a soberba. Hoje a gente está vivendo nesse tempo, né? Onde as pessoas querem mostrar como elas são maravilhosas, onde as pessoas, né, valorizam as outras por aquilo que tem de seguidores, número de seguidores. Ou seja, você vê uma vaidade, né, uma mentiraiada, um monte de gente se escondendo, botando filtro e apresentando aquilo que não é. Isso daí é a síndrome de Lúcifer. A vaidade das pessoas. Como é que você vence? Você vence com humildade. Como é que você vence cada uma das estratégias do diabo com uma arma espiritual que Deus te dá? Lá no livro de Efésios ele fala do escudo da fé, fala do capacete da salvação, né? Do peitoral da verdade, das sandálias da pregação do evangelho da paz. Mas não é só isso, é também através de uma vida, de um caráter onde o fruto do Espírito sobrepuja a carne.
Tá. Entendeu? É assim que você vence o inimigo. Não vai ser uma luta corpórea, você contra o diabo. Às vezes a pessoa fala, eu estava orando para uma pessoa, o próprio Satanás entrou. Não. Ele não viria só para... Só tem duas pessoas que ele entrou, que ele vai entrar. Uma foi Judas. A Bíblia diz que Satanás encheu o teu coração para trair Jesus. E o outro vai ser o anticristo.